Muito bem, queridos, estamos estudando Romanos e os 3 primeiros capítulos do Romanos nos ensina que a respeito da salvação você precisa arriscar da sua agenda a palavra merecimento. Romanos 1, 2 e 3 nos ensina que você tem que riscar do seu diário a palavra merecimento. Porque se você quiser merecimento, Romanos 1, 2 e 3 ensina que nós merecemos o inferno. Merecido. E depois nós vamos percebendo que Romanos, então, Paulo passa a descrever como é que então nós podemos ser salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. E se nós soubermos isso, essa é a base do entendimento do Evangelho de Cristo. Somos salvos pela graça de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. E Romanos 5, versículo 1 e 2, que eu quero trabalhar nessa noite, é um resumo do que é a justificação pela fé e uma demonstração das consequências dessa justificação pela fé. O que é que vem como resultado, como fruto, como bênção de sermos justificados em Cristo Jesus? Mas antes eu quero então passar esse resumo do que é a justificação através de um videozinho que a gente vai soltar, vai ter cineminha agora. E aí presta atenção porque ele resume o que é então a justificação pela fé. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. I tried to live a good life. Well, let's see how good. This way. Next. File, please. Okay, I admit it. I did a lot of bad things. Yes, I see. But I've done good things too, you know, to offset the bad things. Like one time I cheated on a test, but then I cleaned up trash in the park. That should balance out, right? Let's find out. This way. That should have balanced out, right? It should have balanced out. Next. File, please. Impressive. Oh yeah, I devoted my entire life to make this world a better place. I dug wells in Africa, I donated blood every month, and I ran an orphanage in India. I mean, I just wish I could have done more. And is this your subscription? I only read the articles. I only read the articles. I only read the articles. Next. My mom goes to church. Was baptized as a baby? Take American Express, right? Next. File, please. Whoa. Somebody's been busy. Well, let's get this over with. Sorry, I didn't know he was with you. Okay, step on the scale. Not you. Him. Hey, wait a minute. That is totally not fair. That's why it's called grace. Next. É por isso que chama graça. Porque na hora de pesar os nossos méritos, quem sobe na balança é Jesus. Aleluia por isso. Glória a Deus.
Você quer subir na balança? Então risca da sua agenda a palavra merecimento. E começa a entender o que é a graça de Cristo. E por isso que Paulo, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé e a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nesses dois versículos contém verdades tremendas do Evangelho de Cristo. E a primeira delas está no comecinho, dizendo: tendo sido justificados. Tendo sido justificados. Paulo está dizendo então que essa é a demonstração clara de que isso já aconteceu. Nós já fomos justificados, somos justificados. No seu comentário a respeito de Romanos, o Hernandes Dias Lopes traz algumas notificações que eu gostaria de salientar aqui. A primeira delas é que ele vai dizer que a justificação é um ato de Deus, judicial. Acontece uma vez só. É quando a ideia de um tribunal. A palavra justificação tem a ver com uma ideia jurídica, onde Deus está como juiz, nós estamos como réus e Jesus como aquele que vai nos dar condição de sermos justificados. Na verdade, Jesus entra aqui como aquele que paga a nossa dívida diante de Deus, como a gente viu no vídeo. Então, a justificação é um ato dado por Deus. Não é uma coisa que eu conquisto com os meus méritos. A justificação, ela é o ato de Deus declarar justo o pecador, mesmo que ele não seja justo. Ele é justificado por Deus. Ele vai dizer então que não há graus de justificação, ou seja, não tem gente mais justificado que o outro. Porque diante de Deus não tem mais pecadão e pecadinho. Também risca esse conceito. Esse fulano aqui tem um pecadão, mas eu tenho um pecadinho. Diante da clareza e da santidade, da brancura da santidade de Deus, todos estão sujos. Então não existe esse grau de justificação. Todos são justificados pelo mesmo sangue de Cristo. Ela é instantânea, completa e final. Ou seja, você não amanhece justificado e anoitece não justificado. Ou você é justificado ou você não é justificado. A justificação é a ação de Deus. Não é algo que Deus faz em nós, e sim o que Ele faz por nós. Não é o que acontece dentro de nós, mas fora de nós. Algumas pessoas confundem justificação com santificação. Justificação é o ato de Deus declarar que você é justo. Santificação é o processo de Deus, através do seu Espírito em você, de mudar conceitos e atitudes e posturas que você tem. Então, quando nós falamos em justificação, nós estamos dizendo de uma remissão, de um pagamento dos pecados. Então, eles são perdoados e nós recebemos o favor de Deus. Deus nos justifica. Então, pela justificação, todos os nossos pecados, presentes, passados e futuros, foram pagos e perdoados. Quando eu era adolescente, eu tinha grande dificuldade de entender esse conceito. Que eu falava assim, não, mas Jesus perdoou os meus pecados que eu fiz. Os que eu não fiz ainda, não está sob a jurisprudência dele. Ele ainda vai perdoar, mediante eu pedir perdão para ele. Veja como é que é o conceito nosso. Gente, fica tranquilo, esse conceito que todo mundo tem, porque é o conceito católico, porque é a matiz religiosa que nós temos. Que você precisa ir lá confessar alguém para resolver o problema os débitos que você está lá. Né?
Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e por que nós estamos pregando Romanos? Porque há 500 anos atrás, no dia 17 de outubro de 1517, um homem ousou dizer que não se justifica pessoas por méritos, se justifica pela graça de Cristo na cruz. E quase foi crucificado por isso. E ele estava dizendo que Cristo na cruz, ele pagou todos os meus pecados. Todos os meus pecados foram cobertos pelo sangue de Cristo, do momento que eu nasci ao momento que eu morrer. Por quê? Porque eu fui justificado pelo sangue de Cristo, totalmente. Pecados perdoados. Por isso, por meio do quê? Como? A justificação, então, é um ato de Deus. Deus declara a gente justo. Mas mediante o quê? Por causa de Cristo. Por isso que ele vai dizer ali, justificado pela fé, por meio, aliás, por nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos confundem, acham que a fé é que salva as pessoas. A fé não salva pessoas. A fé é apenas o meio ao qual a gente desfruta da salvação e da justificação. A fé é o instrumento que faz a gente apropriar dos benefícios da cruz. A fé é exatamente, no seu livro, o Hernandes Dias Lopes vai dizer que a fé é como a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente do rei. É mais ou menos assim, Deus tem um presente para você, que é a salvação. A única coisa que é nossa, a fé, é estender a mão para receber o presente. É só isso. Mas para nós é tudo isso. Porque exige de nós entender que a gente precisa do presente de Cristo. Exige de nós entendermos que nós somos pecadores. Porque se eu não entendo que careço do perdão, careço da graça, se eu não me considero pecador, eu ainda acho que sou eu que conquisto a salvação. Então essa rendição e dizer, eu sou pecador, eu reconheço que sou pecador, bem conheço a maldade que há no meu coração, nasci em pecado, fui gerado em pecado. E a segunda ação é exatamente dizer, eu creio que somente Jesus pode me dar essa salvação. E somente por causa dele, porque na morte dele, ele pagou o preço que eu tinha que pagar. A dívida impagável que eu tinha que pagar, ele pagou na cruz. Então agora eu preciso receber esse presente. A fé é isso. A fé é totalmente isso. A fé não expia culpa, não remove pecado. A fé é apenas esse instrumento. É o meio, é a mediação. É a maneira como eu digo, é a minha parte, estender a mão e receber o presente. Reconhecer a dívida que é impagável, reconhecer que eu sou o devedor, reconhecer que só Cristo pode fazer isso, depositar a minha confiança nele, e então eu desfruto da justificação. E qual é o meio? Qual é a causa? Qual é a razão? É Jesus Cristo. Por isso, a salvação é pela graça de Jesus, mediante a minha fé. Veja, ele vai dizer, por meio de, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa morte expiatória de Cristo. Cristo morreu no meu lugar e no seu lugar. E nós ouvimos isso, às vezes nós não entendemos. Isso quer dizer que Jesus morreu no meu lugar, ele me substituiu, e ele pagou as minhas dívidas. Quando você escuta essa expressão, a morte vicária de Cristo, é porque Cristo morreu no seu lugar, para pagar os seus pecados. Na hora de subir na balança, quem sobe na balança é Jesus Cristo. Aleluia por isso. É por meio dele. Não somos justificados, então, pelos nossos méritos, mas somos justificados pelos méritos de Cristo, porque ele pagou a dívida. Então, Paulo faz um resumo. E o resumo é esse. É um ato de Deus. Não é um ato que ele faz em você, é um ato que ele faz no tempo dele. Ele faz. Faz
mudando a sua história, te declarando justo por causa da morte de Cristo, substituição de Cristo no seu lugar. E a única coisa que é exigência sua é que você, mediante a fé, esse depósito da confiança em Cristo, você aceite essa maravilhosa graça que Ele te dá. Bom, e aí Paulo agora então vai descrever as consequências então de quem é justificado. Os sinais que mostram alguém que é justificado. Os frutos que alguém desfruta que é justificado. As bênçãos da justificação. E a primeira delas é que quem é justificado tem paz com Deus. É isso que o versículo diz. Tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Ouvindo alguns sermões que falam sobre isso, percebi a preocupação, tanto do Augusto Nicodemos, quanto do próprio Hernandes Dias Lopes e o próprio Ed René. Sermões que estão na internet, você pode ouvir, graças a Deus, e desfrutar deles. Há uma preocupação deles em diferenciar paz com Deus de paz de Deus. Isso é uma coisa interessante, e eu queria ressaltar aqui. Muita gente diz assim, eu estou numa paz, eu estou na paz. Você está bem? Estou na paz. Eu estou com um sentimento bom, está tudo bem. Esse não é o que se está dizendo aqui. Porque essa paz com Deus é diferente da paz de Deus que fala lá em Filipenses, né? A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e pensamento. Na verdade, a paz de Deus só virá depois que a gente ter a paz com Deus. Porque a paz com Deus é uma resolução de um problema, de um conflito do homem com Deus. Antes, o homem era inimigo de Deus, em guerra contra Deus. Pastor, eu estava em guerra contra Deus? Estava. Todas as vezes que você fazia o que você queria, sem questionamento nenhum, você estava afrontando a Deus, guerreando contra Ele, aviltando a santidade dEle, declarando que você era Senhor e Ele um simples alguém. Você estava em guerra contra Ele porque havia dentro de você uma guerra interna, uma luta, uma infelicidade, uma angústia, um sofrimento. Prova clara do poder do pecado agindo em você e em mim. Quando a palavra de Deus diz que nós temos essa paz com Deus, está dizendo algumas coisas interessantes. Primeiro, que essa paz é fruto da vitória sobre o inimigo que estava agindo contra Deus. E aqui nós vamos perceber que alguns inimigos. Primeiro, nós mesmos somos inimigos de Deus. Nós mesmos somos os primeiros inimigos contra Deus. A gente tem a tendência de colocar que o primeiro e grande inimigo é Satanás. Mas eu discordo. Eu acredito que Satanás tenha poder que nós delegamos a ele. Eu acredito que ele tenha poder. E não estou dizendo que ele não tenha, tem. Mas eu acredito que muitas vezes somos nós os grandes inimigos que rebelamos contra Deus, que guerreamos contra Deus. O segundo grande inimigo é o pecado, que está dentro de nós, e que faz parte de nós, e que está na mesma identidade da gente. Você não pode dizer assim, o pecado furou o sinal. Não foi o pecado que furou o sinal. O Jacques furou o sinal e cometeu o pecado. Mas o grande inimigo nosso, tem mais um inimigo, a morte. A morte é o nosso grande inimigo a ser vencido, porque Cristo, quando morre, ele mata o poder da morte e ressuscita. Mas a palavra de Deus diz que a morte será vencida completamente na ressurreição dos santos. Quando Cristo voltar em glória, eu e você seremos ressuscitados com ele. Então a morte não terá mais nenhum domínio sobre nós. Vários inimigos, mas Cristo venceu todos eles. Por isso não há mais motivo de estarmos sem a paz com Deus. O problema que a gente tinha, que rebelava a gente contra Deus, foi resolvido na cruz. Cristo pagou. Então nós podemos desfrutar dessa paz com Deus.
Quero lembrar você que Paulo está escrevendo aos romanos, que na verdade não eram os romanos, era a igreja em Roma, que era constituído na sua grande maioria de judeus, que entenderiam o que Paulo estava dizendo. No conceito judaico, havia uma ideia do shalom de Deus, da paz em Israel. E na cabeça do judeu, a paz de Israel completa é um evento futuro e messiânico, onde Deus virá, através do seu Messias, guerreará contra todos os inimigos de Israel, instaurará paz em Israel na era messiânica. O judeu acredita que isso ainda vai acontecer. Paulo está dizendo assim, essa paz com Deus, essa paz do shalom que você está esperando, a vitória contra os inimigos já aconteceu. Cristo já inaugurou a era messiânica. Nós podemos desfrutar dessa paz agora. Por isso a expressão aqui não é teremos paz com Deus. A expressão aqui é temos paz com Deus. Isso é imediato. Cristo já venceu e nós podemos desfrutar disso já. Essa paz eu já tenho. Não porque mereci, mas porque Cristo conquistou e deu para mim. Por isso que quando o cristão autêntico glorifica a Cristo por tudo, é porque ele entendeu que tudo vem de Cristo. Não tem nada que a gente olha e fala assim, isso é meu, isso foi mérito meu. Nem a paz com Deus foi por mérito seu. É a ação de Cristo que pacificou o seu coração, que deixou você deixar de ser o inimigo de Deus para agora ser amigo de Deus. E por isso paz como vitória de uma guerra, mas paz também como fruto de uma reconciliação. Você já viu gente devendo para o outro com amizade? Primeira coisa que acaba quando alguém está devendo para alguém é a amizade. Nós estamos devendo uma dívida impagável contra Deus. Então a nossa relação com Ele foi cortada. A nossa comunhão com Ele não existia. E essa paz é exatamente porque agora Deus olha para nós e não vê dívida nenhuma. Porque Cristo pagou. Então agora nós não precisamos mais olhar para Deus com o olhar do tipo, o senhor sabe que eu estou te devendo, né? Graças a Deus você não passou por isso. Mas eu já passei. Você encontrar a pessoa que você deve, olhar para ela, primeira coisa que você faz não é dar bom dia, é eu vou te pagar. Mas o que está dizendo aqui é que Deus olha para a gente e diz assim, o que você está com vergonha de mim? O que você está se escondendo? Já está pago. Agora você tem paz comigo, porque eu estou em paz com você. Você pode até não estar em paz com você, mas eu estou em paz com você. Não tem nenhuma dívida, nada agora me deixa constrangido. Deus, mas o senhor viu que eu pequei ontem, né? E eu descaradamente nem te pedi perdão. É verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por causa do meu filho, o pecado agora jamais vai nos separar. Porque nada me separará do amor de Deus. Estou envergonhado, Deus. Eu sei. E aí ele pega e fala, vem para cá. E essa presença doce do Espírito Santo, a gente vai se constrangendo, vai se remoendo, dizendo, perdão, Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração nessa hora, porque nós temos paz com Deus. Fantástico isso, gente. Gente, isso é a quebra dos psicólogos. Que quando você apropria da paz com Deus, não para os seus méritos, você sabe que antes você era pecador, porque agora você acha que porque você pecou,
não é para minimizar o poder do pecado, nós vamos ver isso no capítulo 6, 7, 8, mas não é por isso que isso vai te separar do amor de Deus, porque constrangido, envergonhado, você desperta mais o amor do Pai. Gente, lembra quando a gente errava? Eu sei que vocês nunca erraram na infância, mas eu errei. Quando mamãe e papai chegavam, a gente sentia assim que Deus chegou. Porque papai e mamãe adivinhavam tudo o que acontecia. Então é Deus, só pode ser Deus. Porque Deus contava para eles. Minha mãe olhava para mim e falava assim, o que você fez? Senhor, eu acho que ela fazia aquela pergunta só para ver o que acontecia. Como eu sempre tinha pecados, eu sempre estava confessando alguma coisa. Mas sabe quando o pai ou a mãe olha para a gente e diz assim, vem cá. Está arrependido? Tu. E te dá um abraço. Essa é a paz de Deus, que só vem porque a gente está em paz com Deus, porque Ele não nos vê mais com o olhar de condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paz como resultado de uma mudança de status do relacionamento. No teu face espiritual não está inimigo de Deus como status. Está como justificado pelo sangue de Cristo. Por isso nós temos paz com Deus. Essa é a primeira bênção do justificado. Não é mérito dele, e ele desfruta mesmo assim. Paz com Deus. Segunda bênção, segunda consequência, segundo sinal daqueles que são justificados, é que eles obtiveram acesso a Deus. Olha que está no versículo 2. Por meio de quem? Por meio de quem? Por meio de quem? Jesus Cristo. Lembra? Nem o mérito seu, nem meu. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Acesso. Então, a segunda grande bênção que nós temos é que nós temos acesso a Deus o tempo todo. Pastor, mas eu não consigo entender isso. O que quer dizer isso? Quer dizer, querido, que você precisa entender um pouquinho, voltar um pouquinho de como era antes. Para a gente entender essa ideia do conceito do Novo Testamento de Paulo, a gente tem que voltar ao conceito do Velho Testamento. No Velho Testamento, você poderia ser um bem-intencionado, mas você não podia chegar na presença de Deus, porque Deus não podia se revelar no ambiente de pecado. Onde havia pecador, não podia se revelar. Por isso, a construção do tabernáculo no deserto e a construção do templo faz parte dessa ideia, onde havia um local dentro, tanto do tabernáculo quanto do templo, um local onde se cria que a presença de Deus estava ali através da Arca da Aliança. Então ali estava presente Deus. Era o santíssimo lugar, onde somente uma vez por ano o sumo sacerdote, o bambambam do pessoal, podia entrar depois de ter se purificado e feito os sacrifícios por ele, pessoal, e pelo povo. Conta-se, né, algumas histórias que esses homens, quando entravam, eles entravam com uma corda. Porque se eles tivessem pecado e morressem lá dentro, quem ia tirar? Ia entrando e morrendo, até fazer uma pilha. Então a ideia é que puxavam. Conta essa história. Só para você entender que ninguém podia ter acesso a Deus. Outra história também são dos reis. Os reis, ninguém chegava e falava assim, marcar um horário com o rei. Ah, beleza, a agenda das 8 horas de amanhã tá pronta, pode vir. Ninguém tinha acesso ao rei. Só tinha acesso ao rei quem o rei queria que tivesse acesso, então ele mostrava o cetro e aí a gente entendia, está liberado. Lembra da história de Esther e tal? É mais ou menos assim. E aí essa ideia de acesso é que era restrito. Somente gente que tinha alguém que poderia introduzi-lo ao rei, que poderia fazer isso. Bom, hoje não muda, né? Você tem que ter um QI para você chegar em alguns lugares e falar com algumas pessoas. Mas olha só que coisa interessante. O conceito. Veja lá o Salmo 15. Salmo 15. Pode colocar na tela aí.
Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, não usa a língua para difamar, que nenhum mal se faz do seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próprio próximo. Quem se candidata a entrar no templo assim? Agora o 24. Pode passar, é o 24. Olha lá. Quem poderá subir ao seu santo monte? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Pode passar o próximo. Aquele que tem as mãos limpas, o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura pelos deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor e tal. Quem pode entrar? A ideia desses salmos mostra uma cultura judaica que era, no mínimo, inusitada e interessante. Diz que quando as pessoas chegavam para cultuar nos lugares mais sagrados, né, eles tinham que serem revistados pelos sacerdotes e questionados pelos sacerdotes se tinha alguma coisa que poderia tirá-los daquele lugar. Então, só os justos, só gente justa poderia entrar. Agora, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que a partir de agora, nós temos acesso a essa graça. Por quê? Porque Cristo é o que nos coloca lá dentro para falar com Deus. E não é um acesso limitado, é banda larga o tempo todo. E que não cai. E que não trava. Você e eu temos acesso a Deus a todo e qualquer momento, porque Cristo pagou o meu pecado e o seu pecado, e nós somos justificados, e temos então acesso a Deus todo o tempo. E é pela graça exatamente porque não é pela nossa justiça e nem pelos nossos méritos. Há uma outra coisa interessante aqui. Havia no templo alguns portões, e eles eram conhecidos como portas da justiça. E só poderia entrar nessas portas da justiça gente que estava ficha limpa, sem pecado nenhum, que tinha feito a purificação, que tinha cumprido todos os rituais, então se considerava justo. Olha só o que diz o Salmo 118, 19 e 20. Salmo 118, 19 e 20. Aquele que tem... Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Quem poderia entrar? Quem poderia estar no santuário? Quem poderia estar tendo o favor do rei? Só aqueles que realmente tivessem justos, justificados pelos seus méritos. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele inaugurou a porta da graça, a qual a gente pode entrar por ele. Ele é a porta e, ao mesmo tempo, o acessor que nos conduz até Deus. Então não há mais nenhuma restrição, porque eu e você estamos livres para entrar a qualquer momento. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer aquilo que eu e você às vezes não entendemos e não experimentamos e sofremos por causa disso. Chama-se oração. Aqui, Paulo está dizendo que nós temos acesso a Deus, porque agora os nossos pecados não nos impedem de chegarmos a Deus todo momento. Só que quando a gente fecha os olhos, a gente não tem nem dimensão do sacrifício de Cristo para que eu pudesse orar a Deus. Para que eu pudesse glorificá-lo assim, rápido, sem nenhum tipo de intervenção. Eu não preciso mais ir a alguém, dizer para alguém os meus pecados, para alguém ser intermediário comigo e Deus. Eu tenho acesso a Deus por causa de Cristo Jesus. Porque quando ele morreu, a Bíblia diz que simbolicamente
o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. De Deus abrindo a comunicação com o homem para sempre. E a partir de agora, todas as vezes que eu dobro os meus joelhos, que eu fecho os meus olhos, eu estou entrando no trono da graça. Eu estou com um Deus todo-poderoso, Rei do Universo, estendendo o cetro de poder para mim e dizendo, pode chegar, porque você tem livre acesso ao trono da graça, para alcançar graça e misericórdia no momento que você precisar. E sabe o que a gente faz pela manhã de segunda? A gente, com todo esse acesso ao trono da graça, a gente acessa a conta do banco para ver o limite que a gente pode usar. Com todo esse acesso da graça de Deus, a gente acessa alguém politicamente influente para poder resolver a nossa causa. Quando a gente pode acessar o trono da graça, a gente acessa o consultório médico. Gente, calma, calma, calma. Eu só estou dizendo que às vezes nós não confiamos em Deus. Ou a gente acessa aquele canto da nossa vida, que é o canto da lamúria. Em vez de ir no trono, na sala do trono, ou no templo do Senhor, a gente vai no muro das lamentações. Eu queria dizer para você que os benefícios da justificação em Cristo Jesus é o fato de que você tem acesso ao Deus todo cheio de poder e glória, que tem um trono à sua disposição. Lembra da história de Esther? Olha o que o rei fala para Esther. Diga, minha rainha, até metade do meu reino eu te dou. Meus irmãos, isso é o que difere os homens dos meninos, os crentes, servos do Senhor, dos periféricos da vida de igreja. É gente que acessa o trono da graça, porque sabe que pode entrar. Eu sempre cito um exemplo aqui, queridos, mas eu gosto de citar porque ele me marca muito. Tem uma foto emblemática da Casa Branca, no tempo do Kennedy. É uma foto da porta da sala aberta, escancarada, quando ele estava reunindo com os maiores nomes do mundo da época, numa reunião para decidir paz ou não ter paz, o filho dele, brincando, entrou, atrapalhou a reunião, entrou em cena e estava brincando ali. Aquela é a cena do filho que sabe que tem acesso ao pai a qualquer momento. Sabe o que o pai faz? Ele para a reunião para atender o filho. Merecimento meu? Porque eu sou bonzinho? Porque eu sou belo? Não. Porque eu fui justificado. E por isso eu tenho o privilégio de ter acesso a Deus, de desfrutar da sua presença agora, de desfrutar da sua graça agora. Hebreus 4,16. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você crê que é justificado? Então, quando você fechar os seus olhos, ore como um justificado. Quando você fechar os seus olhos, ore como um que foi resgatado, amado de Deus. É isso que Ele quer. Nessa graça, estamos firmes. Não é uma posição que muda, não é algo periódico, a gente tem acesso a todo tempo. Nós somos justificados por essa graça maravilhosa, então em todo tempo nós temos acesso a Deus. Franklin Ferreira vai citar John Stott dizendo o seguinte: depois de ouvirmos essas 3 afirmações de Paulo acerca das bem-aventuranças dos justificados,
nós somos levados a parar e refletir. Os frutos da justificação têm relação com o passado, o presente e o futuro. Nós temos paz com Deus como resultado do nosso perdão do passado. Nós estamos firmes na graça como privilégio do presente e nos gloriamos na esperança da glória de Deus como herança futura. Esse é o terceiro benefício, então, da justificação. Nós temos a alegria da esperança da glória de Deus. E aí, na sua Bíblia, talvez nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não é verdade? A ideia aí não é a glória no conceito de gloriar-se, como a gente tem hoje em dia o conceito de se achar. Não, é a ideia de júbilo, de alegrar-se. E a nossa alegria é porque nós temos uma viva esperança na glória de Deus. Um júbilo, algo exultante, porque nós confiamos nessa glória de Deus. O que é essa glória de Deus? Nós sabemos que Cristo Jesus foi a revelação de Deus aqui na terra. Foi o Deus visível. E vimos, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1,14. Deus estava em Jesus e se revelava nele, mas se a glória de Deus fosse revelada completamente, todos nós morreríamos. Lembra do que Deus falou para Moisés? Lembra de como ele se revelou para Moisés? Uma sarça. Mas lembra essa história de, olha, não olha, né? Eu vou passar. Se você olhar, você vai morrer. Luz para a qual o sol é trevas. O hino do cantor cristão diz. Luz para a qual o sol é trevas. Outra coisa, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar, já dizia o hino. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Uma glória, um fulgor, algo indescritível, inimaginável e impossível do homem contemplar. É essa glória que nós esperamos um dia vermos face a face, porque por causa de Cristo, Deus me tornou justo, declarou justo, então agora não há mais condenação. Mas quando nós estivermos naquele grande e glorioso dia, nós seremos glorificados, os nossos corpos serão glorificados, para podermos entrar na presença do Deus da glória. E assim nós podemos ter comunhão plena e absoluta com Ele por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança. E essa esperança não é o conceito de esperança do tipo, eu espero que eu consiga chegar lá. Hoje eu presenciei uma conversa que a pessoa disse assim, eu estou fazendo um esforço. Eu estou de um jeito, quando eu escuto essa palavra esforço, já começa a dar um negócio em mim. Eu falo assim, não, para de se esforçar. Eu estou fazendo um esforço para ver se eu mereço ter um cantinho no céu. Para de se esforçar. Essa glória de Deus em Cristo Jesus é a nossa maior esperança. Eu tenho uma esperança de chegar lá? Não. Essa é uma esperança vã. Essa é uma esperança inútil. A nossa esperança está exatamente como convicção. É uma questão de espera. É uma questão de tempo. Mas isso é uma coisa interessante. Você quer ir, mas não já. É um já, mas não agora. Quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? E agora? Não, agora não. Deixa a vida rolar. Vai os mais velhos primeiro. Nessa hora todo mundo respeita o idoso. Né? Quando meu irmão faleceu, a gente brincou. Falei, Deus, se o senhor começou cronologicamente, que continue. Eu sou mais novo, por isso que eu fiz essa brincadeira. Mas essa é a glória de Deus. Então, quando nós olhamos para essa promessa, nós temos a convicção, porque não fui eu que conquistei, nem que estou conquistando, foi Cristo que conquistou por mim. Isso quer dizer que os meus pecados antes, agora e depois estão perdoados, não há mais nada que atrapalhe o meu acesso a Deus, aqui e nem lá na glória.
Por isso eu exulto, por isso eu me glorio. Eu não glorio em mim, eu me glorio em Cristo, que me deu acesso a essa glória de Deus. E aí, nessa graça, eu estou firme. Essa é a justificação que nos traz convicções. Essa é a justificação que me traz o entendimento que fui reconciliado com Cristo e que eu sempre olho para mim e digo, não mereço. Eu sempre olho para mim e digo, não sou digno. Mas os méritos de Cristo me levam até esse lugar. Por isso, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem obtivemos acesso a essa graça, e nela estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Gente, isso é a terapia celestial. Você precisa sair dessa semana alegre, vibrando, alegre, feliz, porque nada pode te separar do amor de Deus. Mas esses são privilégios só para os justificados. Gente que passa a balança para Jesus. Gente que diz assim, Senhor Jesus, se eu subir nessa balança, sou condenado. Eu deposito a minha confiança no Senhor Jesus. Queria chamar o louvor aqui, eu queria que você orasse agora. Eu queria fazer um desafio nessa noite. Você tem ouvido talvez os sermões a respeito de Romanos? E talvez os primeiros sermões você tenha saído daqui numa angústia muito grande porque você sabe que é pecador. Eu também sei que sou pecador. E você tem ouvido a respeito da justificação pela graça. E você numa angústia muito grande porque você vive num país que o mérito é a coisa mais importante. Você sabe que você está fazendo aquele curso de pós-graduação porque o curso de pós-graduação vai te dar um up na tua carreira. Isso é mérito. Você sabe que se você não produzir, você não ganha. Isso é mérito. Se você não tirar a nota, você não ganha. Se você não fizer o TCC, você não passa. Se você não ir trabalhar, você não recebe o salário. E nós vivemos num mundo de méritos, onde até as nossas relações são por mérito. Ao ponto de a gente dizer para um filho, talvez, olha, se você não for bem na escola, você não merece o meu amor. Nós entramos nessa, como diz a moçada, nessa vibe da meritocracia. E aí a gente chega no Evangelho de Cristo e descobre que a graça é o fator predominante de um Cristo que morreu no meu e no seu lugar. E a gente fica numa angústia muito grande porque a gente não sabe o que fazer. Nessa noite eu queria dizer para você que a única coisa que você precisa fazer é entregar o seu coração. É estender a sua mão, como foi dito, um mendigo estendendo a mão para receber o presente do rei. Mendigos que dizem para o outro mendigo onde encontram pão. Desfrutam da graça de Deus. Porque é a única coisa que você precisa fazer. Enquanto a gente olha para essas questões e a gente ri. Mas a graça de Cristo nos surpreende, não tem mérito nenhum. Senhor Jesus, nessa noite em especial, nós te agradecemos porque temos paz com Deus. Obrigado porque nessa noite aprendemos que temos livre acesso ao Senhor. Os teus ouvidos, ó Deus, estão inclinados, ó Deus, a este local, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor nos ama. Senhor, nós aprendemos que temos uma esperança viva, que um dia habitaremos contigo na glória e seremos como o Senhor, porque o Senhor nos glorificará. Nessa noite esses queridos estão dizendo, Senhor, eu estendo a minha mão e reconheço que preciso do favor do Rei. Nessa noite eu reconheço que sou pecador e que preciso da salvação em Cristo Jesus. Por isso nessa hora, Pai, sela essa salvação,
marca essa salvação. Ó Deus, que este homem, que essa mulher, que este menino, que essa menina sejam, ó Deus, agora cheios do teu Espírito. Pai, que a alegria do Senhor, a salvação, a alegria da salvação venha sobre eles, e por causa dessa paz com Deus, eles tenham paz de Deus no coração. Senhor, é assim que nós oramos, declaramos diante de tudo que nos ouve a vitória do Senhor Jesus sobre o poder das trevas, a vitória de Jesus contra o inimigo da nossa alma, mas a vitória do Senhor Jesus contra nós mesmos, os grandes inimigos. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de amizade firmada com o Todo-Poderoso, hoje é noite de passear na sala do trono. Hoje é noite de desfrutar da alegria da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome pela salvação, louvado seja o teu nome pela alegria deste momento, e que o Senhor abençoe esses queridos, os encha da tua bênção a cada momento. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.